era esse ciclo, né? Sai, bebe, namora, chega em casa no outro dia, chora, a ausência, o buraco, né? Aquela solidão. O que eu ia te falar é assim, essa questão da rejeição, eu ia te perguntar o que isso, a pessoa que se sente rejeitada, logo, o que isso causa na vida dela? Aí você já fez uma abertura um pouquinho ali, mas tem algo a acrescentar? Tipo, quais são as consequências? É isso? Buscar pertencer a alguma tribo, alguma coisa. Caramba. Então, busca pertencimento. E aí você fala também que, no seu caso, né, você trouxe isso que às vezes se expunha bastante porque se expor traz os olhares, né, masculinos principalmente, e isso fazia com que você se sentisse desejada, amada. Só que é engraçado, porque eu vejo isso realmente acontecendo com muitas mulheres e muitas negando isso, né? Você acredita que naquela época você também não tinha esse nível de que você não entendia que era isso? Zero consciência. Eu vim ter consciência depois que eu tive um encontro com Deus, depois que minha vida começou a ser transformada, depois que eu comecei a ressignificar o passado, né? Voltar naquele lugar e entender por que eu tinha aquele comportamento, por que eu vivia aquela vida, o que me levou a viver aquilo. E foi quando eu tive a consciência disso. Caramba, cara. Mas, eu me lembro, você acredita em palavra profética? Eu não sei o que seria. Traz pra mim aqui pra ver se eu sei. Não. Não, vamos caminhar que eu falo sobre isso. Tá. Um pastor, eu vou falar agora sobre um pastor amigo nosso, o nome dele é Samuel Wagner, um profeta de Deus, carrega o Espírito Santo. Ele uma vez trouxe uma palavra profética pra mim, desceu do púlpito, ele tava pregando, e aí quando ele desceu, ele olhou pra mim e falou assim: eu vejo você quando jovenzinha, sabe? Sim. Eu vejo você na adolescência. Aí ele descreveu minha roupa. Engraçado que a roupa que ele descreveu era uma roupa que eu tinha na época. Era um topzinho vermelho, um shortinho vermelho. E aí ele deu as características do lugar onde eu tava. Ele falou assim: eu vejo você num bar. E tem muitos homens, e esses homens, eles bebem, eles olham pra você. E eu vejo a figura de um ancião, um homem de cabelos brancos, e ele entra nesse lugar e ele vai até você, uma figura piedosa, e aí ele olha pra você e ele tira você dessa situação. E ele resgata você dessa situação. E essa figura é a figura de Deus, não foi uma figura de Deus na sua vida. Eu vejo Deus resgatando você e eu vejo Deus trocando as suas vestes. E a mesma arma que o inimigo, que Satanás tentava minar a sua vida para que você se expusesse, para que você entrasse em situações onde ia fazer você sofrer mesmo, onde ia denegrir a sua identidade. O Senhor muda isso, né? O Senhor troca as suas vestes e traz vestes novas para que aquela arma, hoje, que ele ia destruir, você use como uma arma para edificar o reino dele e para mostrar quem ele é na sua vida, quem ele é, e trouxe essa transformação. Então eu vivi realmente essa transformação de mulher, né? Eu vivi os dois lados. Eu vivi uma mulher que amava o mundo e hoje vivo uma mulher que decidiu viver aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que Deus tem pra minha vida, aquilo que... Mas na época, assim, até pra trazer um pouco pra ver se alguém que tá assistindo a gente se encontra nesse lugar, só pra ver se conecta ou não. Na época você se sentia, tipo, bem sendo o que você era, ou você não, ou você tinha, tipo assim, você saía e era legal nas vezes quando sofria, saía, chorava, chegava em casa, chorava, chegava mesmo? em casa, sofria, me arrependia. Era isso, era esse ciclo, né? Sai, bebe, namora, chega em casa no outro dia, chora, a ausência, o buraco, né? Aquela solidão. E aí foi indo. Aí casei muito jovem, né? Eu contei pra você anteriormente, sim. Casei muito jovem, depois disso casei, conheci o pai do Arthur, né? O meu filho, e aí a minha vida teve vários pontos, né? Assim, eu passei por um divórcio, aí até que eu tivesse mais na frente um encontro com Deus. Mas foram várias... Você acha que muitas mulheres hoje vivem isso, tipo, estão nesse lugar do primeiro que você estava e que não sabe? Sem dúvidas. Nasce num lar onde não tem referência alguma, não tem referência paterna, porque o homem, ele traz a direção. O homem na vida da família, né, os filhos ali, ele traz a direção tanto para a esposa quanto para os filhos. Então a falta de paternidade faz com que a mulher, vou falar sobre a mulher, ela não tenha uma direção. Então ela fica perdida, ela vai para um lado, ela vai para o outro. E assim como ela vê o pai, né, terreno, é uma expressão do Pai Celestial de Deus na nossa vida. Então, quando a gente tem
Deus como nosso pai, ele traz para nossa vida direção e propósito. E aí a gente é alinhado naquilo que ele tem. E quando a gente tem a falta disso, vai o quê? Vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Buscando pertencer em um lugar, buscando pertencer em outro. E fica perdido. Caraca, velho.